Em Mateus, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 28, e nós vamos ler do versículo 16 ao 20. E irmãos, também uma coisa que quero dizer para os irmãos: a obra da igreja nós vamos começar esse mês. Esse mês vamos começar. Nós vamos ter a última reunião com a diretoria da igreja, junto com a comissão de obras, e o pedreiro e o arquiteto, e vamos começar a obra. Então ore pela obra da igreja. Ore por essa obra, para que o Senhor Deus venha nos dar recurso para construirmos um grande templo para adoração ao nosso Deus. Amém, irmãos? 28, 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, a Tua palavra, Senhor Deus, ela foi lida e ela vai ser ministrada aos nossos corações. Usa o Teu servo, Pai, como um canal de bênção nesta noite. Ilumina e inspira o Teu servo. Pai, usa no abrir e no fechar da boca do Teu servo, que a Tua palavra, sabemos que ela não volta vazia. Sabemos que a Tua palavra, ela transforma vidas. A Tua palavra, ela é uma semente poderosa que entra no coração do homem e fica ali plantada. E no tempo do Senhor, ela nasce, cresce e dá muitos frutos. E temos absoluta certeza que a Tua palavra nesta noite, ela vai falar aos nossos corações poderosamente, porque a Tua palavra é o Teu evangelho, e o evangelho é o poder de Deus. Fale, Senhor Deus, poderosamente aos nossos corações nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, este texto é um texto que eu gosto muito. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. O Senhor Jesus, ele aparece aos seus discípulos e eles adoram ao Senhor. Alguns duvidam do Senhor, mas muitos ali, os discípulos do Senhor, adoram o Senhor. E no versículo 18, o Senhor Jesus, ele diz para os seus 12 discípulos: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E todo o poder foi dado ao Senhor. Há um hino que eu gosto muito que diz assim: Todo o poder pertence ao Senhor, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e todo o poder pertence ao Senhor. E ele diz aos seus discípulos que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Sabe por quê? Porque no céu o Senhor Jesus, ele é adorado pelos anjos, e ele é Senhor nos céus. Ele está sentado em um grande trono branco, por isso ele é Senhor nos céus, e todo o poder foi dado a ele na terra também. Porque ele, irmãos, tudo está no controle de Deus, tudo pertence ao Senhor, e ele é Senhor na terra também, porque nós, que somos o Israel de Deus, o adoramos, e prestamos culto a ele, e ele é o nosso Senhor, e ele é o nosso Rei, e nós o adoramos, e ele é Senhor nos céus e na terra. Irmãos, nós queremos nesta noite falar por alguns minutos, tratar de um assunto que falou muito ao meu coração, sobre evangelizar, pregar o evangelho, anunciar as boas novas do evangelho, anunciar as boas notícias do evangelho. E o tema da mensagem desta noite é este: Igreja, ide e fazei discípulos a todas as nações. Esta é a missão da igreja. Igreja, ide, fazei discípulos a todas as nações. É a missão, é o compromisso da igreja do Senhor. O crente, irmãos, que já recebeu Jesus, ele já foi transformado pelo poder do evangelho, já é salvo por Cristo Jesus,
ele tem que fazer discípulos, ele tem que anunciar o Evangelho. E a Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é. Quem salva a alma é Jesus Cristo, o único mediador e intercessor entre Deus e o homem. Mas quem ganha a alma para o Senhor, a Bíblia diz que somos nós. Nós somos a igreja. Se a igreja não pregar, as pedras clamarão. Mas a igreja está pregando o Evangelho sobre a face da terra. Irmãos, e Jesus ele salva. E quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E nós temos uma grande missão nessa terra. Eu gosto muito, irmãos, de uma palavra que é falada muito lá no Radical: missão dada é missão cumprida. E Deus ele nos deu uma missão e nós temos que cumprir esta missão até o final dos tempos. Até o final dos tempos, até os últimos dias em que a igreja viver sobre a face da terra, nós temos que sair pregando este Evangelho de casa em casa, de rua em rua, de cidade em cidade. Temos que anunciar Jesus. Irmãos, eu tenho um projeto, esse projeto eu quero executar ele o mais rápido possível. Eu quero colocar esse projeto no papel e depois, executar esse projeto, fazer esse projeto acontecer. Eu quero, no meu carro, colocar um som no meu carro, e um microfone também, provavelmente sem fio. Se não der para ser sem fio, pode ser com fio também. E esse carro eu quero sair pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho de cidade em cidade. Às vezes eu não vou poder durante o dia, que todos nós temos compromisso. Mas depois das 5 horas eu quero sair um dia em Itaperuna, um dia em São José de Ubá, outro dia em Pádua, outro dia lá em Talcara, no noroeste fluminense. Eu quero anunciar Jesus. Porque Jesus está voltando, irmãos. E nós que somos a igreja do Senhor Jesus, nós não podemos nos calar. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Atos capítulo 4, versículo 20. Irmãos, eu gosto muito deste versículo, quando Pedro, irmãos, diante do sinédrio, ali conversando com as autoridades da época, Pedro ele disse para as autoridades: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos, nós discípulos do Senhor Jesus, nós 12, não podemos deixar de anunciar o Evangelho aqui em Israel. Não podemos deixar de pregar, não podemos deixar de levar as boas notícias, as boas novas do Evangelho. Enquanto nós temos tempo, eles estavam, irmãos, pregando o Evangelho em Israel, e aqueles 12 homens, eles saíram em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus, ele manda os seus 12 discípulos, dá uma ordem aos seus 12 discípulos, e envia os seus 12 discípulos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ali saíram os 12, de 2 em 2, anunciando o Evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. E sabe o que o Senhor Jesus disse para eles, para os 12 discípulos? Não leveis 2 capas, nem 2 túnicas, nem prata, nem ouro, não leveis. E eles saíram, irmão, obedecendo a ordem do Mestre Jesus, o Senhor Jesus. Eles saíram de casa em casa, de rua em rua, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho em Israel. E Deus deu autoridade a eles: expulsai os demônios, curai os enfermos e pregai as boas novas do Evangelho. Irmãos, e aqueles 12 homens de Deus, 12 discípulos, eles estavam, irmãos, estavam cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de unção. Aqueles 12 homens foram usados por Deus poderosamente. Em uma das mensagens do apóstolo Pedro em Atos, capítulo 2, versículo 41, quase 3.000 almas receberam Jesus. Irmãos, aqueles 12 homens do Senhor Jesus, a Bíblia diz que a sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos, e os lenços e os aventais do apóstolo Paulo também curavam os enfermos. E hoje, irmãos, Deus também ele tem nos dado autoridade. Aqui, irmãos, no versículo 18, o Senhor Jesus ele diz para os seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
E no versículo 18, o Senhor Jesus diz para os discípulos assim, versículo 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus, Ele está dando aos seus 12 discípulos autoridade. Ele está dando a eles poder do alto. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora ide, ensinai a todas as nações, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aqueles 12 homens, eles saíram de casa em casa, de rua em rua, e milhares de almas se converteram. Irmãos, a igreja do século 21, Igreja Batista da Capelinha, nós temos que sair. Nós não podemos ficar só dentro de 4 paredes. Nós temos que sair de casa em casa, de rua em rua, anunciando este evangelho. Aonde, igreja, devemos ir pregar o evangelho? A Bíblia fala assim: em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, a igreja tem que pregar o evangelho. Olha, irmãos, a autoridade que Jesus deu à igreja, e o Senhor Jesus mandou pregar em Jerusalém. A nossa Jerusalém é o bairro da Capelinha, o bairro mais próximo. É aqui a Capelinha também próximo aqui do irmão Zilmar, essa é a nossa Jerusalém. Agora a nossa Judéia é o bairro Carulas. A nossa Samaria é toda a cidade de Itaperuna. E os confins da terra é as nações. Nós temos, irmãos, nós, igreja do Senhor Jesus, nós temos que sair, irmãos. Irmãos, não sábado passado, ontem, mas sábado retrasado, 8 dias atrás, nós estivemos ali na feira. Irmão Antônio Augusto, diácono irmão Antônio Augusto, irmão Wilson, irmão José Antônio, eu estive também na feira, irmão Zé Faria, e ali nós evangelizamos a feira. Saímos ali de barraca em barraca, entregando folhetos, entregando os feirantes, entregando também os clientes ali da feira, quem estava ali comprando os legumes. Irmãos, eu creio que a semente ficou plantada, pastor André, e no tempo de Deus ela vai germinar, irmão Jonas. No tempo de Deus a semente ficou plantada. Eu creio que muitos feirantes ali leram o folheto, e a semente ficando plantada no tempo de Deus, ela vai germinar, ela vai dar muitos frutos. E nós, igreja do Senhor Jesus, nós temos que sair. Nós temos que sair. Se nós não pregarmos o evangelho, já pensou, as pedras clamarão? Já pensou, você vê uma pedra falar? A Bíblia diz: se nós não pregarmos o evangelho, as pedras vão clamar, as pedras vão falar, as pedras vão pregar o evangelho. Mas o Senhor Deus nos colocou como igreja aqui neste mundo. E se você, meu irmão, se você tem alguém na sua família que ainda não conhece Jesus, prega para alguém da sua família. Se você tem algum vizinho que ainda não tem Jesus, prega para o seu vizinho. Se você, meu irmão, tem alguém no trabalho que você trabalha, que ainda não tem Jesus, prega para alguém no seu trabalho. Nós temos que anunciar este evangelho, este tempo e afora de tempo. Não podemos perder a oportunidade de ganhar almas, de anunciar o evangelho. Igreja, nós temos que pregar o evangelho em todo lugar. Em todo lugar a igreja tem que pregar o evangelho. Porque Jesus ele está mandando os discípulos pregar em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O evangelho tem que ser pregado, então temos que pregar em todo lugar. Aí alguém pode perguntar: pastor, eu tenho que pregar o evangelho no presídio? Sim. Irmãos, eu já fui várias vezes no presídio, e várias vezes no presídio eu já preguei o evangelho. Várias vezes. Lá no presídio Cambuci, na delegacia, o carcereiro ele abria a delegacia, e eu entrava para dentro da delegacia quando eu morava... Não, eu acho que nem morava essa época em Monte Verde, não, foi antes. E lá eu entrava dentro do presídio, pregava lá para os detentos, e eles aceitavam Jesus, a semente ficava plantada. Irmãos, e nós temos que anunciar o evangelho, temos que pregar o evangelho, não podemos nos calar. Temos que pregar o evangelho em todo lugar.
O que foi, irmãos, o que foi confiado à grande comissão? A grande comissão, irmãos, este texto fala da grande comissão. E a grande comissão foi confiado a ela. Jesus confiou aos 12 discípulos. Jesus confiou aos seus discípulos a pregação do Evangelho. E o que foi confiado à grande comissão? Deus confiou a todos os seus discípulos a grande comissão, a pregação do Evangelho. Deus, ele acreditou nos discípulos, Deus confiou nos discípulos. Sabia, irmãos, quando o Senhor Jesus, ele escolheu 12 discípulos, Mateus, segue-me. Mateus deixou o seu melhor emprego da época era do Mateus. Ele era um funcionário público, deixou o emprego e seguiu Jesus. Pedro, Tiago e João, segue-me. Pedro, Tiago e João, eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Pedro, Tiago e João, os três, deixaram as redes e seguiram Jesus, eram pescadores. Jesus disse assim: Pedro, Tiago e João, a partir de hoje vocês não vão pescar mais peixe, e sim alma para o reino de Deus. E eles deixaram as redes e começaram a pescar almas para o reino de Deus. Lucas, irmãos, eu acho que o melhor médico da época era Lucas, um bom médico, porque Jesus, ele chama os melhores, irmãos. Ele chama aqueles que melhores, estou dizendo melhores porque Jesus chama aqueles que querem compromisso com a causa do Evangelho, melhores nesse sentido. Ele chamou aqueles que queriam compromisso, aqueles que largaram tudo para seguir o Mestre Jesus. E quando o Senhor Jesus chamou Lucas, ele era o melhor médico da época. Ele tinha um consultório, talvez ele era muito procurado, talvez ele tinha muitos pacientes, talvez ele ganhava muito dinheiro, mas Lucas, ele disse assim: o Mestre Jesus está me chamando, eu vou deixar tudo e vou seguir a Jesus. E ele deixou tudo e seguiu Jesus, irmãos. E seguindo Jesus, o que Lucas ele fez? Ele foi usado. Agora ele não foi usado mais para consultar o corpo humano, mas ele foi usado para ganhar almas. Ele começou a tratar de almas, um médico que estava tratando de almas, um médico que estava cuidando de almas, e ele ganhou muitas almas para o Senhor. E o Senhor Jesus confiou a esses 12, a esta grande comissão, ele confiou a pregação do Evangelho a eles. E esses 12 discípulos, irmãos, eles saíram em Israel. Jesus deu uma ordem: pregar o Evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles saíram em Israel ganhando alma para o reino de Deus. E eles ganharam muitas almas, milhares de almas se salvaram. Depois, irmãos, o Senhor Jesus escolheu 70 discípulos. E aqueles 70 discípulos também foram usados por Deus e ganharam muitas almas para o reino de Deus. E hoje o Senhor Jesus, ele chamou nós que somos o Israel de Deus, a igreja do século 21, a igreja que está sendo usada por Deus nesse século 21, o Senhor Deus tem nos chamados, tem chamado cada um de nós, e nós não podemos nos calar, irmãos. Talvez alguns irmãos aqui já tenham pregado para o seu vizinho, tem pregado para alguém no seu trabalho, tem pregado para alguém no lugar que você mora, tem pregado para algum familiar seu, mas não se cala, meu irmão. Jesus, ele está voltando. A porta da graça ainda está aberta. Enquanto a porta da graça estiver aberta, nós temos que pregar, nós temos que anunciar este Evangelho, ganharmos alma para o reino de Deus. E eu me preocupo muito, irmãos, quando a igreja, nessa pandemia, a igreja ela se fechou. Enquanto a autoridade deixou essa igreja que ficou aberta, e nós estávamos aqui com ela aberta, fazendo culto na capelinha. Aí um dia foi lá na capelinha as autoridades e pediu para a gente parar, e nós paramos porque as autoridades pediu, mas paramos apenas, acho que foi um mês ou pouco mais de um mês. Depois voltamos, e nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos deixar de anunciar este Evangelho. Quando as autoridades pediram para a gente parar, o governo estadual, o governo municipal, irmãos, eu queria continuar. Eu continuei um bom tempo pregando em frente da minha casa, continuei um bom tempo pregando no bairro da Capelinha, mas depois foram autoridades ali, polícia, e pediu: agora para, não pode mais. Aí nós paramos. Mas nós não podemos, irmãos, nos calar. Acabou a pandemia, podemos dizer que deu uma maneirada, né?
diminuiu muito. Então nós não podemos, irmãos, deixar de fazer cultos lares, não podemos deixar de estar na igreja, não podemos deixar de sair evangelizando a feira, evangelizar os presídios, evangelizar dentro dos hospitais, visitar os enfermos. A verdadeira religião é visitar os enfermos e os órfãos e viúvas. Esta é a verdadeira religião. Visitar os atribulados de coração, essa é a verdadeira religião. Visitar órfãos e viúvas em suas necessidades, essa é a verdadeira religião, irmãos. E nós não podemos nos calar. E o Senhor Deus, Ele confiou aos 12 discípulos a pregação do Evangelho. E hoje o Senhor Deus, Ele confiou também a mim e a você, a esta pregação. Ele confiou a grande comissão aos 12. E hoje o Senhor Deus, Ele quer que eu, você, Igreja Batista da Capelinha, nós não podemos nos calar. Quando o apóstolo Pedro disse, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, o apóstolo Pedro continuou pregando, e as autoridades romanas mandaram prender o apóstolo Pedro. Ele foi preso por pregar o Evangelho. E lá dentro da prisão, 16 soldados, 4 quaternos de soldados, 4 vezes 4, 16. 16 polícia fazendo ali a segurança do apóstolo Pedro. E a igreja estava na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando. A igreja de Jerusalém orava. O apóstolo Pedro está preso, irmãos, vamos orar para que o Senhor Deus envie um anjo lá na prisão. E a igreja orava intensamente, orava todos os dias, estava orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, e o Senhor Deus ouviu a oração da igreja naquele momento, que eles estavam orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, e o Senhor Deus enviou um anjo. O anjo libertou o apóstolo Pedro daquela prisão, e quando ele chega na casa de Maria, mãe de João Marcos, aquela garotinha Rod viu o apóstolo Pedro, e foi toda feliz contar, irmãos, as nossas orações foram ouvidas por Deus, Deus libertou o apóstolo Pedro da prisão, ele está liberto, Deus ouviu as nossas orações. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus não pode parar de pregar. O apóstolo Pedro, dentro da prisão, Deus libertou ele porque ele era um homem que estava pregando o Evangelho, ele não parava de pregar, e depois que o apóstolo Pedro foi solto, ele continuou pregando o Evangelho, ele não parou. Paulo e Silas na prisão, eles cantavam hinos de louvor a Deus e pregavam o Evangelho, né, irmão Jonas? O apóstolo Paulo, dentro da prisão, ele pregou para o carcereiro de Filipos, e o carcereiro de Filipos pregou para ele e disse: crê no Senhor Jesus, carcereiro, e será salvo tu e a tua casa. Irmão Antônio Augusto, e aquele carcereiro, irmão Antônio Augusto, creu no Senhor Jesus, e ele foi salvo, e foi salvo toda a sua família, porque o apóstolo Paulo pregou o Evangelho. Eles não se calavam, eram presos, mas continuavam pregando o Evangelho. Quando as autoridades soltavam Paulo e Silas, e eles continuavam pregando. Quando autoridades romanas soltaram o apóstolo Pedro, ele continuou pregando. E nós também não podemos nos calar, irmãos. Deus, ele confiou a nós a esta pregação do Evangelho, a esta evangelização do mundo. Deus confiou a nós, e nós temos que pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós não podemos deixar de pregar, de anunciar este Evangelho. Por quanto tempo vale a grande comissão, irmãos? Mateus 28, 20, vale até a volta de Cristo Jesus. Vamos ler o versículo 20? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa grande comissão, irmãos, sabe por quanto tempo vale a grande comissão? A pregação do Evangelho. Quanto tempo que nós temos que pregar? Até a volta de Cristo Jesus. Vale até a volta de Cristo Jesus. Até Jesus voltar nós temos que pregar, não podemos nos calar. Quando Jesus voltar, irmãos, aí nós vamos parar, porque a igreja vai subir, e lá no céu, irmão, nós não vamos pregar o Evangelho para anjo, pregar o Evangelho para salvos, não. Lá no céu nós só vamos adorar, cantar no grande coral, cantar no coral de milhões de vozes no céu. Lá nós vamos adorar o Cordeiro de Deus, e nós vamos dizer assim que Jesus é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, lá no céu. Mas aqui na terra vamos pregar, irmãos.
Essa grande comissão, Deus confiou aos discípulos e a nós também. Até a volta de Cristo Jesus, vamos pregar para os nossos familiares, vamos pregar para os nossos vizinhos, vamos pregar também o Evangelho para alguém que trabalha com a gente no serviço que nós trabalhamos, no setor que nós trabalhamos. Vamos evangelizar, vamos ganhar alma para o Senhor. Nós não podemos, irmãos, nos calar. Se nós nos calarmos, irmãos, muitos vão para o inferno se a igreja se calar. Se a igreja se calar, muitas almas vão perecer se a igreja se calar. Aonde, irmãos, este evangelho deva ser pregado? Diz o texto, irmãos, que este evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Em todo o mundo este evangelho tem que ser pregado. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Olha, tem que ser ensinado em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe onde nós temos que pregar este evangelho? Em todo o mundo. Ensinar e pregar este evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Sabe por que, irmãos, que nós contribuímos com missões mundiais, missões estaduais e missões nacionais? Porque missões estaduais nós estamos aqui sustentando os missionários no estado do Rio. Missões nacionais, os missionários no Brasil, nos estados aqui do Brasil, em todos os estados do Brasil. E missões mundiais, os missionários que estão na África, lá no Irã, no Iraque, na Índia, na China. Por este motivo que nós, Igreja Batista da Capelinha, nós entregamos oferta de missões. E este evangelho, irmãos, ele tem que ser pregado em todo o mundo. Todo mundo. Nós não podemos deixar de anunciar o evangelho. Se estiver aqui na cidade de Itaperuna um chinês, vamos pregar para o chinês. Se estiver próximo da nossa casa, morando um italiano, vamos pregar para o italiano. Vamos pregar para todas as nações. Mas se algum dos irmãos algum dia tiver a oportunidade também de ir numa viagem missionária em outro país pregar, eu tenho o desejo. Eu falei com o Inácio, Inácio, o meu desejo, Inácio, é pregar o evangelho lá na África. Meu desejo. E o Inácio, ele está morando novamente na África. E eu disse para ele, Inácio, se Deus quiser, eu vou um dia lá e vou conhecer os seus familiares, e eu quero pregar o evangelho lá na África. Sabe por quê, irmão? Jesus, ele mandou eu pregar o evangelho em todo o mundo, em todas as nações, tribos. Os indígenas também, os missionários, estão lá pregando o evangelho para os indígenas. Este evangelho tem que chegar, irmãos, lá, nos confins da terra, no Japão, lá na Antártida, o evangelho tem que chegar lá também. Todos os 4 cantos do mundo, o evangelho tem que ser pregado. E o Senhor Deus, ele confiou a mensagem do evangelho à igreja. A igreja, ela é a única porta-voz do evangelho. Quando o Senhor Jesus, ele disse, se nós não pregarmos o evangelho, as pedras clamarão. As pedras, já pensou a pedra falar? Mas o Senhor Deus confiou a nós. E só tem a igreja, só a igreja aqui neste mundo para pregar o evangelho. Não tem outra instituição. Só a igreja foi, a grande comissão foi, Deus mandou os 12 discípulos e também a igreja pregar. Se a igreja não pregar, se a igreja falhar, se a igreja não anunciar o evangelho, muitas almas vão para o inferno, muitas almas vão ser condenadas. Então, igreja do Senhor Jesus, a missão, o ID, é compromisso e responsabilidade nossa. Essa tarefa é da igreja, esta missão é da igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos nos calar. Eu fico muito preocupado, irmãos, porque eu creio já uns 5 anos atrás, eu não vejo mais na cidade de Itaperuna nenhum evangelista ali no centro da cidade distribuindo folheto. Eu não vejo mais. Uns anos atrás a gente via evangelistas na cidade de Itaperuna distribuindo folheto, dentro dos hospitais evangelistas distribuindo folhetos. Não vejo mais. E eu fiquei muito feliz porque o irmão Aldir,
Irmão Odi, membro aqui da igreja, falou assim: pastor, se vão distribuir o folheto na Cardoso Moreira, nós começamos na feira. E qualquer dia desses, os irmãos vão ver lá alguns irmãos com a camisa de missões nacionais aqui da Igreja Batista da Capelinha, com folhetos, distribuindo os folhetos ali na Cardoso Moreira. Eu já convidei o Wilson, o Aldi, eles querem, né? Zé Antônio, irmão Antônio Augusto, nós vamos mais irmãos quiserem participar também, nós vamos estar ali na Cardoso Moreira, distribuindo folhetos, ganhando almas para o Senhor Jesus, plantando a semente do Evangelho. É responsabilidade da igreja. Igreja, eu peço à igreja que esteja orando neste momento. Feche seus olhos, feche seus olhos. Nós vamos orar. Mas eu quero desafiar a igreja nesta noite. Igreja do Senhor Jesus. Quero te desafiar nesta noite. Irmãos, há muita coisa por fazer neste mundo. Há muita alma para ganhar neste mundo. Há muita alma, irmãos. Irmãos, hoje no mundo, existe no mundo 8 bilhões aproximadamente de pessoas